Veja estas duas questões sobre o tratamento da hanseníase. Eu vou aproveitar para revisar alguns conceitos importantes, resolvendo questões, uma forma de aprender a hanseníase. Questão 25. Em relação ao tratamento da hanseníase, qual das alternativas está correta? A. Todo paciente deve tomar corticoide por 12 meses. B. A hanseníase exige isolamento domiciliar até o final do tratamento. C. A PQT, poliquimioterapia, é feita apenas para casos paucibacilares. D. A poliquimioterapia interrompe a transmissão em poucos dias após o início do tratamento. Espero que você não tenha dúvida para responder, não tenha dificuldade nesta questão. Mas estes conceitos que eu abordo aqui são frequentemente perguntados durante o meu atendimento e costumam cair com recorrência em provas de concurso. Em relação ao corticoide, existe um livro do próprio Ministério da Saúde, que é um pouquinho antigo, de 2010, mas que ele é bem bacana. Ele pontua todas as indicações do corticoide na hanseníase. O corticoide ele tem sua indicação no tratamento das reações hansênicas, seja a reação reversa, seja o próprio eritema nodoso ou mesmo as neurites. A gente pode usar o corticoide por um período curto ou a gente pode usar um corticoide por um período mais longo. Vai depender da manifestação clínica do paciente. E vários estudos demonstram que o uso do corticoide naqueles quadros fortes de reações rancênicas, ele deve ser mantido sustentado por pelo menos 20 semanas. Ou seja, o paciente, para ter uma boa resposta, um bom controle da reação rancênica, eu devo usar o corticoide de 4 a 5 meses. Eu não preciso ter pressa na retirada. Aquele paciente que faz uma dor aguda, muitas das vezes um período curto de 5, 7, 10 dias de corticoide é o suficiente para controlar aquela dor aguda de uma neurite e eu posso, dependendo do caso, tirar o corticoide e permanecer com um anti-inflamatório. Quadros muito intensos, com uma incapacitação súbita, com edema neural muito grande, que pode até provocar uma síndrome de compartimento e o paciente ter necessidade de fazer uma cirurgia de urgência, uma neurólise de urgência, por exemplo, talvez naquele quadro de uma neurite de difícil controle, a gente precise usar corticoide injetável. A gente faz pulso de metilprednisolona, por exemplo. Então, o corticoide ele tem muita indicação no tratamento das reações rancênicas, mas ele não mata a bactéria. O corticoide não precisa ser mantido durante 12 meses de tratamento. Não é todo paciente de hanseníase que vai precisar do corticoide. E outra coisa, não usa corticoide para dor neuropática. Não é uma medicação que controla a dor neuropática. Ele vai ajudar na neurite. E a gente tem uma dificuldade muito grande de muitos colegas no manejo do corticoide. E a gente vê aquele paciente usando 1, 2, 5, 10 anos de corticoide e sofrendo com seus efeitos colaterais. Aumento de peso, hipertensão, diabetes e várias outras complicações. Complicações oftalmológicas, complicações renais. Então, se tiver qualquer dúvida em relação ao uso do corticoide, deixa depois nos comentários que eu vou responder todas as suas dúvidas. Em relação à transmissão da hanseníase, como que se pega a hanseníase? A hanseníase, a transmissão dela ocorre pela a via aérea e eu preciso de um contato prolongado com alguém que tenha hanseníase e não esteja em tratamento. A gente não pega hanseníase por toque, por beijo, por abraço, por relação sexual. Diversos estudos mostram recentemente que existem genes que predispõem à hanseníase. A hanseníase não é doença genética, mas aquelas pessoas que têm determinados genes ou modificações em determinados genes são mais suscetíveis. E aí, esses suscetíveis, eles precisam de uma exposição prolongada a alguém que tenha a doença para ter chance de pegar. E aí uma coisa interessante que muitos não sabem, apesar de estar o desenho aqui de uma casa, eu não preciso morar dentro da mesma casa com alguém que tenha doença para eu estar em risco. Se existir alguém da minha convivência, onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu estudo, na minha vizinhança, se tiver alguém com a doença e sem tratamento, eu vou estar sendo exposto à bactéria da hanseníase. E não precisa de isolamento. A hanseníase antigamente até uns 40, 50 anos.
para trás, a gente passa uma régua no tempo, desse período para trás, não existia tratamento efetivo para a doença. E aí os pacientes, eles eram isolados, tinham muito medo da doença. E o medo ele envolve aquela época que a doença era vista como uma praga, como um castigo divino. A hanseníase antigamente era conhecida como lepra, é a mesma doença. No Brasil, para mudar, para a gente vencer essa barreira do estigma, do preconceito, o termo lepra ele foi substituído por hanseníase nos anos 90, perdão, nos anos 60, mas nos anos 90 criou-se uma lei federal que proíbe em nosso país o uso do termo lepra e seus derivados. A mudança de nome foi simplesmente para combater o medo, o preconceito e o estigma. Mas aí eu tenho uma crítica. Um grande problema foi esta substituição do nome lepra para hanseníase, que é a mesma doença, não veio acompanhada de campanhas de conscientização da população, de orientação e treinamento de profissionais de saúde. E com isso nós vivemos a questão da atualidade epidemiológica da hanseníase. A gente vive uma imensidão de casos com pacientes com dificuldade no diagnóstico. Por quê? Porque a hanseníase está banalizada. Mudou o nome, mas parou de ter uma pressão forte na importância de controlar a doença. E aí esses pacientes estão sendo simplesmente, o diagnóstico está sendo simplesmente apagado. A queda do número de casos demonstrada pelos dados divulgados não representa a realidade da doença. A gente tem muitos casos de hanseníase na nossa sociedade. Precisamos de maior seriedade. Mas, enfim, aproveitar isso aqui só para falar dessa questão da troca de nome, mas o que eu queria destacar é que antigamente os pacientes eles eram isolados, porque não tinha tratamento. Os pacientes eles ficavam com quadros avançados, muitas das vezes mutilados. Aquilo tinha muito medo daquilo. E aí carregava um significado de pavor, de isolamento, e isso desde milênios, é uma doença conhecida há 1.000, 2.000 anos. Atravessou a Bíblia, a história do Oriente Médio, a Ásia, a Europa e atingiu indiferentemente, desde reis até as pessoas mais pobres das classes mais baixas. Mas a hanseníase passou a ter cura nos anos 40 e a partir dos anos 80, com a poliquimioterapia, com a combinação de 3 antibióticos, a gente começou a ter uma efetividade maior ainda do tratamento. E o que a gente sabe atualmente, então aquela foto anterior é de um passado, a gente sabe atualmente que a hanseníase, se você identificar precocemente, tratar adequadamente, o paciente fica curado totalmente. Eu não preciso isolar o paciente. Eu posso abraçar, posso beijar algum familiar meu que tiver com a hanseníase que eu não tenho risco de pegar a hanseníase nesse contato de proximidade, de contato físico. Então, não preciso isolar o paciente. E só mais uma coisa, o paciente que ele começa o tratamento nas primeiras doses já não transmite mais a hanseníase. Em relação ao tratamento, quem que precisa tratar? Só os pacientes paucibacilares? Só os pacientes multibacilares? Quem precisa tratar? Todos os pacientes. Hanseníase é Hanseníase. Hanseníase é uma doença só. É uma bactéria que provoca esta doença. Só que eu tenho várias formas de apresentar a doença. A Hanseníase ela tem um espectro clínico muito grande. Existem várias manifestações da doença. As classificações, elas são simplesmente para eu categorizar o que o meu paciente tem de alterado. É uma doença só. Só que o paciente pode ter uma mancha pequena numa área delimitada, que seria a hanseníase indeterminada, ou o paciente pode ter a hanseníase virchoviana, que é aquele paciente que parece uma jabuticabeira, com a pele toda enrijecida, endurecida, toda infiltrada e cheia de caroços do pé à cabeça. Eu tenho a outra forma tuberculoide, que é uma lesão elevada, bem delimitada, a forma dimorfa, que é aquela paciente com aquelas lesões mal delimitadas por todo o corpo. Todas estas formas clínicas representam uma mesma doença, hanseníase, e todas merecem e precisam ser tratadas. A gente não considera que a hanseníase tem cura espontânea. Você não tratar a hanseníase, você está correndo, e se você tiver a doença e não tratar a hanseníase, você está correndo um risco muito grande de ter danos permanentes no nervo, na pele e até mesmo na alma. Então, questão 25, em relação ao tratamento da hanseníase, qual das alternativas é correta? Todo paciente deve usar corticoide por 12 meses? Não, não deve.
O corticoide é apenas para as reações rancênicas. A hanseníase exige isolamento domiciliar até o final do tratamento? Não, não precisa. Não tem indicação de isolar paciente com hanseníase. A PQT é feita apenas para casos paucibacilares? Não. Todos os pacientes devem ser tratados. Os paucibacilares usam por 6 meses as medicações, os multibacilares usam por 12 meses as medicações. A poliquimioterapia interrompe a transmissão em poucos dias após o início do tratamento. Correto. Essa alternativa está verdadeira, está corretíssima. Então, essa é a resposta correta. Questão 26. Qual é o medicamento utilizado na poliquimioterapia para tratamento da hanseníase? Alternativa A, amoxicilina. Alternativa B, cloroquina. Alternativa C, rifampicina. Ou alternativa D, aciclovir. O que significa poliquimioterapia? Poliquimioterapia nada mais é que poli, vários, químio, medicamentos, terapia, tratamento. Tratamento com vários medicamentos. Muita gente confunde, acha que pelo nome do tratamento da hanseníase ser poliquimioterapia, acha que a hanseníase é um câncer. Não, hanseníase não é câncer. Outra coisa, tem muita gente que fala, ah, doutor, o médico falou que eu vou precisar tomar um coquetel de antibióticos. E tem muita gente que relaciona, acha que a hanseníase, por falar que vai tomar um coquetel, acha que a hanseníase é uma doença, é como se fosse um HIV, é como se fosse uma AIDS. E aí isso gera ainda mais preconceito e mais estigma. Então eu sempre gosto de explicar para o meu paciente que o termo poliquimioterapia nada mais é que o tratamento com uma combinação de medicamentos. E no caso, a hanseníase é uma doença causada por bactéria. Então a gente tem uma combinação de antibióticos. Amoxicilina, que é uma foto apenas para ilustração, para eu dizer. Amoxicilina, que é um dos antibióticos mais famosos, a gente usa ele no tratamento de diversas infecções, principalmente das vias aéreas. Infecção de garganta, sinusite, às vezes até mesmo pneumonia, infecção de ouvido, uma otite, mas ela não tem eficácia no tratamento da bactéria da hanseníase. Cloroquina. Cloroquina é um antimalárico, é uma medicação usada no tratamento e na prevenção da malária, mas ela tem indicação no tratamento de diversas outras doenças, como artrite reumatoide, como por exemplo o lúpus, como por exemplo a porfiria cutânea. A cloroquina ganhou muita notoriedade na época por causa da pandemia de Covid, que teve aquela questão de ela poderia ou não ser usada na prevenção da doença, no tratamento da Covid, e infelizmente acabou politizando muito esse assunto. Mas o que eu queria dizer aqui mesmo é enfatizar é que a cloroquina não tem indicação no tratamento, nem da hanseníase, nem das reações rancênicas. Não se usa cloroquina por causa da hanseníase. Cloroquina é uma medicação fantástica para diversas outras doenças. Para a hanseníase, não. Aciclovir. Aciclovir é um antiviral. Eu coloquei a fotinha aqui da Neoquímica apenas para demonstração, que foi a foto que eu achei mais bacana. Não tenho nenhum conflito de interesse com nenhuma empresa, tá? Então, o aciclovir é um antiviral. É usado no tratamento principalmente do herpes, o herpes simples, o herpes zoster, mas não tem indicação no tratamento da hanseníase. Para tratar a hanseníase, a gente tem a poliquimioterapia. Essa foto, essas imagens são do meu e-book, eles estão na minha aula, esses desenhos fui eu que fiz com um ilustrador profissional para facilitar o entendimento, para tornar o aprendizado da hanseníase ainda mais prazeroso. E essas duas cartelas vermelhas acima são a poliquimioterapia usada nos adultos e a cartela de marrom mais clara, essa tonalidade mais clara da imagem de baixo, é a cartela de poliquimioterapia das crianças. Apesar dessa diferença adulto e criança, o que determina não é a idade, mas sim o peso do paciente. Pacientes acima de 50 quilos usarão a cartela de cima. Pacientes abaixo de 50 quilos mesmo, que se seja adulto, usará a cartela de baixo. Um paciente com um peso muito baixo, 20 quilos, por exemplo, 30 quilos, eu vou precisar fazer o ajuste de dose. Eu vou ter que calcular a dose de cada um desses medicamentos para poder tratar o meu paciente. Mas aqui o que eu queria mostrar para vocês é, estas cartelas são correspondentes ao tratamento padrão, mas não são não é a única opção de tratamento da hanseníase. Existem oito antibióticos que podem ser usados no tratamento da hanseníase.
Nesta cartela eu tenho rifampicina, clofazimina e dapsona, que é o esquema padrão. Mas além destas três drogas, eu tenho outras três que o Ministério da Saúde disponibiliza como medicamentos substitutivos, em casos de intolerância, reações adversas ou contraindicações a alguma droga do esquema padrão: ofloxacina, minociclina e claritromicina. E de acordo com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, nós ainda temos as opções de levofloxacino e moxifloxacino. Então, esses 8 antibióticos podem ser usados no tratamento da hanseníase. Tem muita gente que não sabe isso. Não é obrigado tratar a hanseníase com essa cartela padrão. Esse esquema padrão é o único que está padronizado pelo Ministério da Saúde. Então, é esse que é o esquema que é disponibilizado no SUS. É possível montar outros esquemas para o tratamento da hanseníase para o paciente ser tratado. Só que esses outros esquemas, como eles não vão estar padronizados, eu não consigo pegar essas medicações pelo SUS. Para eu montar um outro esquema, eu preciso fazer uma justificativa e informar a vigilância para eu falar por que que eu estou escolhendo esse outro esquema para o tratamento do meu paciente. Pode ser porque o paciente tem alguma contraindicação, porque ele quer evitar os efeitos colaterais do esquema padrão, o paciente não quer ter anemia da dapsona, o paciente não quer escurecer a pele por causa da clofazimina, o paciente tem alguma outra contraindicação. Então, a definição da melhor opção de tratamento deve ser feita pelo médico, tá bom? Qualquer dúvida em relação ao tratamento, deixa aqui nos comentários que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Então, qual que é o medicamento utilizado na poliquimioterapia para tratar a hanseníase? Alternativa C, rifampicina. Como considerações finais para mais uma aula discutindo questões da hanseníase, a doença é transmitida, a bactéria da hanseníase é transmitida pela via aérea e não tem indicação de isolamento. O corticoide tem indicação no tratamento das reações hansênicas. Corticoide não mata o Mycobacterium leprae, mas controla neurites, controla reação reversa, controla o próprio eritema nodoso. O manejo adequado do tratamento é essencial. Hanseníase, tratar hanseníase não é só tomar antibiótico daquela cartela. Eu preciso avaliar os efeitos colaterais, eu preciso controlar as reações que vão acontecer durante o tratamento. Eu preciso avaliar o meu paciente criteriosamente, mensalmente, para ver de forma objetiva o que melhorou, o que piorou. E também existem vários tratamentos, vários esquemas para tratamento da hanseníase. E aí, gostou de mais essa aula de discussão? Aproveito para convidar você para se inscrever em todas as minhas redes sociais, dá uma força aqui no YouTube, deixa o seu joinha, compartilha este vídeo, esta aula com todos os seus amigos. Muito obrigado.